إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros irmãos, hoje no dia 27 do mês de Rajab de 1440, que equivale ao dia 3 de abril de 2019, vamos ler, inshallah ta'ala, uma explicação de um sábio sobre a profissão de fé, sobre o testemunho de fé, que é a base da nossa religião e que é o pilar mais importante de todos os pilares e que é a base. E vista a importância deste pilar, que é a profissão de fé, o testemunho de fé, inshallah ta'ala, vou ler, inshallah, as explicações dos sábios mais resumidas e mais simples, mais básicas a compreender. Inshallah ta'ala, vou tentar lê-las para todos os meus irmãos através do mundo que compreendem a língua portuguesa. A explicação que eu escolhi para esta primeira aula é uma explicação do Sheikh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, que é um sábio que vive na Medina do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E ele tem uma explicação que é muito simples e que eu decidi lê-la hoje, inshallah ta'ala. E vou começar pela primeira parte da profissão de fé. Como todos sabem, a profissão de fé é constituída de duas frases, de dois testemunhos. O primeiro é que La ilaha illallah, e o segundo, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. É o que se chama, que dizemos em árabe, as-shahadatan, os dois testemunhos de fé. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Então hoje vamos começar pela primeira parte, que é Shahadatu an la ilaha illallah. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: لا إله إلا الله معناها اختصارا لا معبود بحق إلا الله. ومن الأدلة على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. الحديث. هذا هو المعنى الصحيح لشهادة لا إله إلا الله، وهو الذي منع الكفار من قولها. أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله فهو تفسير باطل. O Sheikh hafidhahullah começa por dizer que o significado de La ilaha illallah, resumidamente, o significado de que não existe nenhuma divindade sem ser Allah, o significado desta frase
é que não existe nenhuma divindade que merece realmente ser adorada sem ser Allah. Quer dizer que a única divindade que merece realmente adoração, que merece realmente a adoração, é Allah. E a prova, a evidência do que o Sheikh está a dizer é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. A prova que o significado de La ilaha illallah é La ma'buda bihaqqin illallah. A prova de que o significado de nenhuma divindade, não existe nenhuma divindade sem ser Allah, que o significado é que nenhuma divindade merece realmente ser adorada sem ser Allah. A prova é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, onde ele diz que a pessoa que diz que não existe nenhuma divindade sem ser Allah e que descrê em todas as outras divindades que são adoradas além de Allah, então esta pessoa, o sangue dele e os seus bens são proibidos. Vou explicar o que é que o Sheikh quer dizer através desta pequena explicação. O Sheikh quer dizer que, e quer nos fazer compreender, e nos explica que o sentido de La ilaha illallah, a tradução é que não existe nenhuma divindade sem ser Allah. E o que ele nos explica, ele e todos os sábios da Sunna nos explicam é que o sentido desta frase é La ma'buda bihaqqin illallah. E o sentido, a tradução é que não existe nenhuma divindade que merece ou que mereça realmente ser adorada além de Allah, sem ser Allah. A única divindade que merece ser adorada é Allah, tabaraka wa ta'ala. E a prova do que estamos a dizer é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz que uma pessoa que afirma que não existe nenhuma divindade sem ser Allah e que descrê em todas as outras divindades que são adoradas então, além de Allah, então esta pessoa, o seu sangue e os seus bens são proibidos. Quer dizer que esta pessoa é considerada como muçulmano. E o Sheikh diz que o significado deste hadith, o sentido deste hadith, ou melhor dizendo, o sentido deste testemunho de fé, é explicado através deste hadith. E a compreensão correta desta profissão de fé, este testemunho, é esta. E foi esta compreensão e este significado que impediu os infiéis, os incrédulos que viviam na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam e que o combateram, sallallahu alaihi wasallam,
Foi esta compreensão e este significado do testemunho de fé e da palavra La ilaha illallah que os impediu de a pronunciar. Quer dizer que o facto de os infiéis e os incrédulos, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, que compreendiam a língua árabe perfeitamente e compreenderam a mensagem de Allah tabaraka wa ta'ala, compreenderam o verdadeiro significado desta palavra. E que o verdadeiro significado desta palavra é que não temos o direito de adorar outro sem ser Allah. Quer dizer que a adoração de todas as divindades é uma adoração que é incorreta, infundada. E eles compreenderam esta real significação, este significado. E o fato de eles terem compreendido este significado, que tinham de abandonar a adoração das outras, dos ídolos, então eles não pronunciaram este testemunho de fé. Por causa deste significado. أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله فهو تفسير باطل. O Sheikh continua a dizer que enquanto que o significado que certas pessoas lhe deram e o sentido que certas pessoas desviadas deram a este testemunho de fé, que é que não existe nenhum criador, não existe nenhum criador sem ser Allah, então isto é uma explicação que é incorreta, infundada. Aqui, uma breve explicação também é que entre os grupos desviados do Islão há quem explicou o testemunho de fé, a frase La ilaha illallah, بأنه لا خالق إلا الله. Explicaram a frase não existe nenhuma divindade sem ser Allah, explicaram-na como? Explicaram não existe nenhum criador sem ser Allah. E isto é uma explicação que é incorreta e veremos mais tarde porquê. لأنه أولا لا يتضمن إلا توحيد الربوبية وذلكم ما كان المشركون مقرين به على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. O Sheikh, depois de ter explicado o verdadeiro significado e o significado correto desta palavra, La ilaha illallah, atira a nossa atenção para uma explicação que é incorreta. E aqui vemos a educação dos sábios, da ulama. É que os sábios ensinam-nos a forma correta e, ao mesmo tempo, nos metem em advertência contra a forma incorreta. Porque a verdade é só uma. A verdade não são duas nem três. A verdade é uma só. Então, o Sheikh nos explica aqui que há certas pessoas que têm uma compreensão desta palavra que é incorreta. E a compreensão deles é que dizem que esta palavra quer dizer que não existe nenhum criador sem ser Allah. E o Sheikh diz-nos que o primeiro ponto que nos mostra que a palavra deles é incorreta e que a explicação deles é incorreta é o fato que a explicação deles não inclui, não engloba, ou melhor dizendo,
só inclui e só engloba a unicidade da senhoria de Allah. Aqui tenho de explicar também, para poderem compreender, é que a unicidade, entre parênteses, o monoteísmo, a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala, o facto de que ele seja único, divide-se em três partes. A primeira é a unicidade na senhoria, na sua senhoria, tabaraka wa ta'ala. A segunda é a unicidade na sua adoração, que é o facto que adoramos unicamente Allah. E a terceira é a unicidade nos seus nomes e atributos perfeitos, as suas qualidades e nomes perfeitos. O único que tem nomes e qualidades perfeitas é Allah tabaraka wa ta'ala. Repito, a primeira, a unicidade de Allah na senhoria, o fato que Allah tabaraka wa ta'ala é o único Senhor, é o único Criador. E é o único que controla o mundo inteiro. E é o único que dá a vida e que faz morrer. São qualidades na senhoria de Allah tabaraka wa ta'ala. A segunda é a unicidade na sua adoração. Quer dizer, o único que temos de adorar é Allah. O terceiro tipo, a terceira subdivisão é a senhoria de Allah, é a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala, em que? Nos seus nomes e qualidades perfeitas. Quer dizer que aqui, esta explicação que deram certos sobre o facto que a palavra La ilaha illallah, não existe nenhuma divindade sem ser Allah, explicaram esta frase por não existe nenhum Criador sem ser Allah. O que é que eles fizeram? Unicamente explicaram a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala pelo quê? Pela unicidade da senhoria. Quer dizer que para eles, La ilaha illallah quer dizer que só existe um Criador, que é Allah. E este tipo de unicidade, os infiéis, os politeístas, melhor dizendo, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, afirmavam e admitiam este tipo de unicidade. Este tipo de unicidade, os politeístas, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ouviram a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala e que ouviram a pregação do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles afirmavam e admitiam este tipo de unicidade, que é a unicidade na senhoria. O facto de que Allah é o único Criador. E o facto de que Allah é o único que faz morrer e que faz viver. E é Allah tabaraka wa ta'ala o único que dá sustento a todas as suas criaturas. E o facto de eles terem afirmado e terem admitido este tipo de unicidade não os fez entrar no Islão. Quer dizer que não foram contados como muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam não aceitou deles esta afirmação e esta admissão.
O facto de eles acreditarem que Allah Tabaraka wa Ta'ala era o único Criador. Então isto é a primeira prova que a explicação deles é incorreta. E que o facto de nós compreendermos La ilaha illallah com esta explicação que só existe um Criador que é Allah, não é suficiente. Porquê? Porque os politeístas, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, admitiam este tipo de unicidade. وثانيا لو كان المراد هذا ما امتنع المشركون عن قولها لكنهم عرفوا المراد وهو خلعهم جميع الأوثان ولهذا قالوا فيما قص الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Surah Sad. Então, a segunda razão que nos demonstra que a explicação deles é incorreta e que a compreensão de certos muçulmanos em relação a esta palavra é incorreta é o fato que os politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam recusaram de dizer de afirmar esta palavra e de dizer La ilaha illallah. Os politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam recusaram de pronunciar esta palavra que é La ilaha illallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam pregava-os e chamava-os a dizer e convidava-os a dizer esta palavra. Só que eles nunca disseram e recusaram de a dizer e de a pronunciar. Porquê? Porque eles compreenderam que o senso desta palavra era que tinham de abandonar todas as outras divindades e todos os ídolos que eles adoravam. E a prova do que estamos a dizer é o que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos contou sobre eles quem? Os politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa do que eles diziam sobre a pregação do profeta sallallahu alaihi wasallam e a coisa a que eles lhe chamavam, que era digam La ilaha illallah, digam La ilaha illallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia-lhes e convidava-os a dizer que não existe nenhuma divindade sem ser Allah. E eles compreenderam o sentido desta palavra. O que é que eles diziam entre eles? Aja'ala al-ilaha ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. A tradução aproximada do versículo é: será que ele resumiu todas as divindades a uma só? Isto é sem dúvida uma coisa estranha. Quer dizer, eles diziam entre eles: será que ele entre parênteses, o profeta sallallahu alaihi wasallam, resumiu todas as divindades a uma só? Isto é sem dúvida uma coisa estranha. Eles compreenderam que o profeta sallallahu alaihi wasallam os chamou aqui a adorar um só Deus. Um só. Porquê? Porque, como todos sabem, os politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam tinham centenas de divindades que eles adoravam.
E, no entanto, eles acreditavam que o único criador era Allah. Só que eles diziam o quê? Eles diziam que eles adoravam estas divindades e estes ídolos para quê? Para nos aproximar de Allah. Quer dizer que era um meio para eles de se aproximarem de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Era através de quem? Destes ídolos que eles tinham. Das estátuas. Uns eram estátuas. Outros haviam também árvores, rochas, pedras. Allahu musta'an. Então, vejam bem o que é que eles diziam entre eles. E isto é uma prova que eles compreenderam o significado. E que o significado não era unicamente que o único Criador é Allah. Porque eles admitiam esta compreensão. O que eles não admitiam era o quê? É que a única divindade que merece realmente ser adorada é Allah. ويدل, o Sheikh continua a dizer, hafidahullah, ويدل على, e esqueci-me de dizer, este versículo está na Sura Sad. Sura Sad. E é o versículo número 5. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ويدل على بطلانه ثالثا أن معناه أن أبا جهل وصناديد الكفار ماتوا على التوحيد وأن قتلهم كان ظلما سبحانك هذا بهتان عظيم. O Sheikh diz o quê? Diz que a terceira evidência e a terceira prova que a explicação deles, das pessoas que explicam hoje em dia, porque há pessoas que explicam a palavra La ilaha illallah, este testemunho de fé, esta profissão de fé, explicam como que La khaliqa illallah, que só existe um Criador e esse Criador é Allah. A terceira prova que esta explicação é incorreta é que se explicarmos esta palavra desta forma, quer dizer que Abu Jahl, que combateu o Islão, e também todos os outros politeístas que viviam na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam e que combateram o Islão e que quiseram matar o profeta sallallahu alaihi wasallam por causa da coisa aquela ele chamava que era esta palavra La ilaha illallah. Então se nós compreendermos esta palavra e explicarmos esta palavra consoante certas pessoas que dizem que não existe nenhum criador sem ser Allah, La khaliqa illallah, então é como se estivéssemos a dizer que Abu Jahl e os politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam morreram sobre o monoteísmo puro, sobre a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala, e que o fato do profeta sallallahu alaihi wasallam os ter combatido era uma injustiça. E o Sheikh depois exclama-se a dizer que subhanallah, isto é realmente uma grande mentira. É aí a explicação dessas pessoas, a explicação de La ilaha illallah por La khaliqa illallah. O fato de explicar que não existe nenhuma divindade sem ser Allah, o significado é não existe nenhum criador sem ser Allah. Isto é uma mentira enorme. يقول الشيخ هذا معناها المختصر لا معبود بحق إلا الله. O Sheikh acaba por dizer que, resumidamente, esta é a significação e a explicação e o significado correto da primeira parte, da primeira frase da profissão de fé, do testemunho de fé, que é, repito mais uma vez, La ma'buda bihaqqin illallah. Nenhuma divindade merece realmente a adoração
além de Allah. Isto é a explicação, resumidamente. O Sheikh depois faz uma explicação um pouco mais detalhada. E, inshallah, será para a nossa próxima aula. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.